E salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai ver a respeito do seguinte, querido. Os valores no reino de Deus são bem diferentes da terra. Vem comigo até o final, sai daí não. Mas antes não deixe de se inscrever, né? Bem rápido e fácil, clica no botão aí embaixo, só clicar, você vai estar inscrito. Aproveita e já clica no sininho. Clicando no sininho, queridos, marcando a opção todas, você é notificado a cada vídeo novo. Isso te ajuda muito para você se lembrar de estudar a palavra de Deus. No corre do dia a dia, a gente acaba esquecendo e a gente deixa isso para segundo, terceiro plano. Então vamos estudar a palavra e vamos compartilhar. Eu peço tua ajuda aí para estar curtindo, comentando e compartilhando. Nos ajude a alavancar o canal e levar esses vídeos para mais e mais pessoas. Afinal de contas, quanto mais pessoas tiverem acesso ao canal e acesso a esses vídeos, significa que tem mais pessoas em contato com a palavra de Deus. Vamos juntos então? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse 21, e o versículo é o 21. Apocalipse 21 diz assim: As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nós vamos ver ainda em outros versículos que as ruas também são de ouro, e aqui está mencionando as portas, cada porta é uma pérola. Quando Deus está falando aqui, a gente já falou sobre essa questão das portas, né? Então 3 portas para cada ponto cardeal, 3 portas para o norte, 3 para o sul, 3 para o oeste, 3 para o leste, compõem essas 12 portas. Já falou do significado das 12 portas, assista os vídeos aí correspondentes ao versículo 19, né? Assista do 18, né? Do 18 aí ao 20, assista os 3 vídeos que nós temos aí, que nós já falamos desse finalzinho aí de Apocalipse 21, para você entender melhor sobre essas questões das portas. Agora, o que chama muito a atenção nesse versículo aqui é o referente aos valores, né? São coisas que para nós aqui tem tremendo valor, tem valores inestimáveis aqui, né? Tem valores aqui que está dizendo que, por exemplo, a praça da cidade é de ouro puro, e de uma praça inteira de ouro puro, para nós aqui isso é caríssimo. Então quando está falando de pérola e está falando de ouro puro, repare na ênfase da questão do ouro puro, está falando de coisas que para nós aqui é muito valoroso. Então vamos destacar 5 pontos bem rápidos aqui. A gente tem alguns textos, bastante texto, né? Que vai ser útil para você compreender essa questão dos valores. É uma coisa que nós precisamos entender e aprender muito, porque nós invertemos muitos valores. E às vezes a gente busca a Deus somente por questões de valores, somente por bênçãos terrenas. E tem muita gente se afastando de Deus e abandonando de Deus porque buscou a Deus pelas recompensas erradas, porque errou na hora de pedir, errou no alvo, errou na meta, errou no objetivo. Você está buscando a Deus pelo quê? Você está buscando a Deus por quê? Qual a causa realmente? Qual o teu objetivo realmente ao alcançar Deus e ao querer mais de Deus? Entendeu? Então a gente inverte muito essas questões de valores e a gente tem uma noção muito equivocada daquilo que realmente é valor. Então, com relação a pérolas, primeira coisa, né, com relação a pérolas e ouro, não está falando na realidade aqui, Deus não está dizendo que lá é lugar de luxo. Não é isso que Deus está falando, que no céu tem lugar de luxo. O que está falando é que os valores lá são bem diferentes dos valores que nós temos aqui. Os valores no céu são outros valores. Ou seja, a pérola e o ouro puro, e muito dinheiro, pode ser criptomoeda, você imaginar aquilo que é motivo de morte, de perseguição, que é motivo de divisão de famílias, que é motivo de briga. Então, esse tipo de material, considerar os materiais de maiores valores aqui na Terra, são alvos de muita briga, de muita perseguição. As pessoas querem o poder para poder ostentar, para poder ter isso, para poder ter o carro do luxo, para poder ter, joias, para poder ter casas. Então, aquilo que para nós aqui é de muito valor, o que Deus está dizendo aqui, lá em Apocalipse 21, é que para o céu isso não é nada, porque o que vai importar mesmo lá, os valores lá são outros, completamente diferentes. Então Deus já está dando essa dica aqui para nós entendermos isso hoje. Por isso é importante olharmos para o Apocalipse, para que a gente tenha o alvo correto, para que a gente tenha o objetivo correto, que tem que ser
o céu. E essas coisas aqui, elas não têm tanto valor. Como a gente vai ver, por exemplo, Lucas 12, do 16 ao 21. Quais valores para Deus? Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, isso não vai fazer diferença no céu. Ele tinha muitos celeiros. Repare quantas vezes o pronome possessivo meu aparece na fala desse homem, né? São os meus bens, meus celeiros. Até a alma ele acha que é dele. E aí Deus está falando assim, ó, Deus vai pedir a alma. A tua alma vai ser pedida. E o que você tem feito lá para o reino do céu? O que Deus está dizendo aqui nessa pergunta do versículo 21 é: nada disso que você está pensando e preocupado, você está colocando toda a sua preocupação, toda a sua vida, você está colocando todos os teus esforços por coisas que não vão ser levadas em contas lá no céu. Nada disso vai ser levado em conta. Nem ouro, nem a quantidade de carros, nem a quantidade de casas, nem o tamanho da casa, nem o piso porcelanato, nem nada disso vai ser levado em conta no céu. Então não é por esses parâmetros, não é pela quantidade de bens, não é pelo que se tem, nem pelo poder de compra que a gente identifica alguém que realmente está agradando a Deus. Porque Deus está falando assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, a riqueza para com Deus é completamente diferente da riqueza daqui. Deus está fazendo... Vocês conseguem entender, visualizar aqui os dois pontos opostos? O entesouramento para si e a riqueza para com Deus. Deus está falando, são coisas completamente diferentes. Se você colocar toda a tua vida, todo o teu foco, todo o teu objetivo, toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação em entesourar para aqui, você vai estar sendo pobre com Deus. Os valores necessários lá no reino já não vão ser úteis, e o que você tem aqui não vai ser útil lá. Porque imagina uma cidade que Deus construiu com ouro na praça, o que vai ser o meu carro diante disso? Sabe, quanto vale a minha casa diante de uma praça gigantesca feita toda de ouro puro, de ruas e ruas de ouro? O que vai ser, querida, a minha casa, meu carro? Será que eu vou conseguir atingir bens que vão superar aquilo dali? Um Deus que cria um céu de ruas de ouro, de portas de pérola e com tantas pedras preciosas e maravilhosas envolvidas ali no céu. Você acha que Deus está preocupado com o teu dinheiro, com o teu carro, com a tua casa, com os teus celeiros, com as tuas empresas? É óbvio que não, que Deus não precisa disso, porque lá no céu ele não vai precisar. Não diz aqui que Deus pegou emprestado de ninguém para construir aquilo, porque ele é o dono do ouro e da prata, já diz as escrituras, né? Ele é o dono de todas as coisas. Então os valores no reino dos céus são completamente diferentes. E ser rico para com Deus, querido, envolve obediência e evangelizar, pregar a palavra. Leia Ezequiel capítulo 3, para você entender um pouco também do que Deus requer de nós, né? E do que realmente é valor no reino de Deus. Outra coisa que a gente vai observar é com relação à compreensão. Deus nos chama a atenção para compreendermos os valores do reino. Mateus 13, 44 e 45 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. A gente viu aqui até o 46, né? Ou seja, vende tudo o que possui por causa de uma pérola. Ou seja, ele considera aquela pérola, ele considera o reino, ele achou algo que vale mais do que tudo que ele tem. Então é isso que a gente precisa compreender. Tem muita gente aceitando a Jesus, mas não está considerando Jesus muito mais valioso do que tudo que tem. Sabe? Então, por isso, essa grande dificuldade. Por isso você vai encontrar pessoas que aceitam a Jesus, que querem seguir a Jesus,
mas que, mas eu não quero largar isso, mas isso faz parte da minha vida, mas eu estou há tantos anos vivendo assim, mas eu estou há tantos anos vivendo com essa pessoa, mas eu estou há tantos anos vivendo desse jeito, mas eu estou há tantos anos com essa prática, mas eu estou há tantos anos com esse negócio, e continua. Ou seja, ele não considerou a Jesus Cristo e o reino de Deus como um valor superior a tudo o que ele tem, que é isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 13, do 44 ao 46. Quando a gente encontra o reino, quando a gente encontra Jesus, nada comparado a isso tem mais valor. Essa é a compreensão correta que a gente precisa ter do reino de Deus. E quando a gente entra no reino de Deus com essa compreensão, querido, você desprende, você dá, você entrega. Por que tem tanta gente? Por que existe tanto conflito quando se fala de dízimos e ofertas em igreja? Por que tanta gente cria caso quando se fala de dízimos e ofertas? Por que tem tanta gente querendo convencer o povo, querendo convencer o mundo de que entregar dízimos e ofertas não é mais necessário, de que entregar dízimos e ofertas não é correto? Porque a pessoa está plenamente apegada ao dinheiro, porque o dinheiro para a pessoa é um valor. É um louco, como Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 12. Então isso é loucura. Achar e você colocar todas as tuas forças, todo o teu poder e achar que tudo que é valor é o dinheiro, é o bem material, e não entendeu nada do reino de Deus. Então essa pessoa precisa se converter. Uma pessoa que briga muito por dinheiro, uma pessoa que não consegue se desprender de coisas, que não consegue abrir mão, que não entende que Deus é capaz de suprir suas necessidades, que Deus é capaz de mudar a sua situação, e que independente de qualquer coisa, que do reino de Deus vale mais do que qualquer coisa aqui na terra. Se você não consegue fazer isso, você ainda briga por causa de dízimo, que o dízimo é 10ª parte, você vai ficar com 90% na tua mão. Romanos capítulo 11, versículo 16, Paulo vai dizer, olha, tem que abençoar a primícia, porque abençoando uma parte, todo o restante, ele é abençoado. Procura por primícias. Aí você tem aplicativo da Bíblia, procura por primícias. Aí no Antigo Testamento você vai ver a importância de abençoar a primícia, de consagrar a primícia. Então o dízimo, você está consagrando uma parte para que todo o restante seja abençoado. Agora, independente disso, se tiver que entregar tudo, você não tem esse coração preso nas coisas, sabe? Se você tiver que largar tudo, abandonar, sair de uma cidade para outra, você faz, porque o valor do reino de Deus é maior do que qualquer outra coisa. A gente precisa compreender isso. Tem muita gente entrando na igreja sem entrar no reino. Tem muita gente querendo fazer parte de igrejas, principalmente igrejas grandes, principalmente igrejas que têm empreendedores, empresários. Tem muita gente entrando para fazer network, para fazer contatos, preocupados com essa vida aqui. Entendeu errado, entendeu tudo errado. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. É por isso que lá em Apocalipse 21, a gente vai ver pérolas, portas feitas completamente de pérolas, cidades de ouro, ruas de ouro, praças de ouro. Por quê? Porque os valores no reino são outros. Isso não vai ter valor no céu. Isso não vai ter valor no céu. Tá bom? Então a gente precisa entender isso. Quarta coisa que a gente vai ver é Filipenses 3, versículos 8 e 9. Paulo vai falar assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo que ele perdeu tudo e que ele considera aquilo que ele tinha tudo como perda, tudo como esterco, né? A palavra aqui traduzida por perda é esterco. Paulo chegou num momento que ele conseguiu compreender a sublimidade, como é sublime. E sublime aqui é no sentido de incomparável, de estar acima, de coisa de tremendo valor. Então Paulo entendeu isso daqui, querido. Será que a gente está disposto a perder tudo, mas ganhar o reino de Deus, fazer aquilo que realmente agrada a Deus, que é importante para Deus? Então vamos entender o que é importante para Deus? João capítulo 21, do 15 ao 17, que diz assim, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O que é mais interessante aqui é a gente olhar pela visão da língua grega esse texto, que no português não dá tanto aquela ideia do que realmente está sendo dito no texto. Existem duas palavras para amor no grego. Uma é ágape e a outra é filéu. Então, ágape ele é relacionado ao amor de Deus, ao amor sacrificial, aquele amor que faz de tudo para agradar a Deus. É esse amor de Paulo, de Filipenses 3, 8 e 9. É esse amor que Deus está requerendo daquele homem em Lucas capítulo 12. É esse amor que esses dois exemplos que Jesus deu lá em Mateus 13, eles tiveram, Mateus 13, 44 e 46, eles tiveram, consideraram o poder de Deus acima de todas as coisas e não valoriza as coisas aqui acima das coisas lá. É óbvio que as coisas aqui têm valor, mas quando se compara ao reino de Deus, é incomparável. Não dá para a gente colocar no mesmo pé de igualdade. A distância, ela é muito grande. E se eu tiver que deixar essas coisas aqui por aquelas de lá, esse amor ágape, ele me faz fazer isso. Quando eu tenho o amor ágape, quando eu amo a Deus com amor ágape, eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa, vontades, desejos, a carne, concupiscência dos olhos, prazeres desse mundo, impulsos sexuais e também dinheiro, valores, bens materiais aqui. Eu estou disposto a sacrificar isso porque eu entendo que o reino de Deus ele tem um valor sublime e superior. Esse é o amor ágape. O amor filéu é o amor de amigos, é aquele amor que gosta de estar com pessoas, que gosta de interagir com pessoas, que gosta de estar próximo de pessoas, sabe, que cuida da pessoa. É aquele amigão mesmo. O filéu é aquele que é um amigo, mas que não consegue ainda entender diferença de valores. O amigo, ele faz tudo ali pelo amigo, mas ele não faz, por exemplo, a mesma coisa que faz pelo amigo, ele faz pelo inimigo. E o que chama a atenção nesse texto aqui é que as duas primeiras perguntas de Jesus está perguntando se Pedro tem o amor ágape. Jesus está falando se o amor ágape de Pedro é superior ao amor filéu que ele tem pelos amigos dele, pelas companhias dele. Então, quando Jesus faz a primeira pergunta, Jesus está falando assim: você está disposto a sacrificar todos os teus amigos, você está disposto a abrir mão de toda essa companhia? Por isso ele fala: você me amas mais do que estes outros, ou seja, o teu amor ágape é maior que o amor filéu? Será que você está disposto a sacrificar todos os amigos? Então, as duas primeiras perguntas, Jesus pergunta se Pedro tem o amor ágape e Pedro responde que tem o filéu. E aí Jesus, então, na terceira vez, Jesus já faz a pergunta com o amor filéu. Pedro, tu me amas? Ou seja, você tem por mim o amor filéu? Jesus já não faz na terceira vez a pergunta com amor ágape. Já é diferente. Por isso Pedro se entristece, porque Pedro percebe que as duas primeiras vezes Deus pergunta por amor ágape, e a terceira vez ele pergunta por amor filéu. E em todas as três respostas, Pedro só fala amor filéu. Por isso ele se entristece. Mas Jesus ele dá a dica: se você realmente tem por mim um amor ágape, então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Várias vezes, você lê o Novo Testamento, Jesus falou: as ovelhas estão perdidas, as ovelhas estão como quem estão sem pastor. Elas precisam de pastor, elas precisam de alguém que apacente. Então, a vontade de Deus, ser rico para o reino de Deus, querido, não é ter bens aqui, ouro, prata, carro, casa e viagens e navios e aviões. Tem gente que tem navio, avião, tem gente que tem mansão, tem gente que tem casa na lua. Isso no céu, isso não vai ter valor. Vai ter valor no céu é o quanto você fez pelas ovelhas de Israel, é o quanto você fez pelas ovelhas perdidas, é quantas ovelhinhas você conseguiu tirar e salvar do aprisco. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já falou em outros textos aqui do Evangelho de João, pesquisa aí para você achar. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, Jesus está falando: seja um bom pastor. Tenha um amor ágape, aquele que está disposto a dar a sua vida para resgatar uma alma.
uma alma, o resgate de uma alma, o esforço que você faz por uma alma, isso tem um preço altíssimo no reino dos céus. É isso que vai contar para Deus. Então não adianta você se dedicar demais com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, com os teus prazeres desse mundo, e você não ganhar uma alma para Deus, e você não conseguir converter uma pessoa que estava no mau caminho, que estava indo para o inferno, e você conseguir tirar essa pessoa dos passos do inferno. Então a tua obediência e ganhar almas, querido, é isso que é riqueza no céu. Essa é a riqueza no céu. Ouro, pedra preciosa, querido, isso não vai ter valor nenhum lá. Então nós precisamos ter uma compreensão correta. Assista o vídeo novamente, se eu falei rápido demais, né, por causa do tempo, mas assista o vídeo novamente e comece a meditar sobre a compreensão que você tem no reino de Deus. Porque, querido, só vai fazer parte disso daqui aqueles que compreenderam corretamente. Uma compreensão errada, uma motivação errada para entrar na igreja sem entender o reino dos céus, isso leva a coisas, a uma conclusão errada, uma vida errada, e vai levar a frustrações, decepções. É por isso que você ouve pessoas brigando por causa de dízimo, brigando por causa de valores, brigando por causa de cargos e posições, brigando porque não quer deixar, indo para igrejas que eu quero ir numa igreja onde eu possa continuar com a mesma vida, onde eu possa continuar no mesmo pecado. Eu entendo que isso aqui tem textos aí que Deus fala contra isso, mas eu não posso abandonar minha vida, eu não posso largar essa pessoa, eu não posso largar essa empresa, eu não posso mudar de ramo, eu não posso entregar tudo que eu tenho, porque afinal de contas foi tudo que eu construí a minha vida inteira. Então, botou na balança e o que considerou como mais valor? As coisas desse mundo. Então tem essa compreensão melhor, que a gente precisa compreender isso para entrar no reino dos céus. Meu desejo é que Deus te abençoe, que Ele te dê essa compreensão e te faça muito abençoado e rico para o reino, abundantemente.